Oi, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Cálculo Diferencial Integral 3. Hoje é a nossa oitava aula da disciplina, né? Então, na aula de hoje, nós vamos falar na verdade, continuar com alguns pontos que nós abordamos da última aula e vamos falar das mudanças de variáveis. Então, quando nós temos uma situação como, por exemplo, uma esfera ou um cilindro. Então, nós vamos analisar como calcular, por exemplo, o volume de objetos, de situações, quando nós temos uma coordenada esférica ou uma coordenada cilíndrica. Na última aula, nós falamos das mudanças de variáveis, que nós precisamos utilizar o jacobiano para garantir a equivalência. Mas equivalência do que, professora? A equivalência que nós saímos de coordenadas cartesianas, x, y e z, e podemos calcular a integral tripla, por exemplo, nas coordenadas cilíndricas, nas coordenadas esféricas. Então, na última aula, nós falamos do jacobiano, vimos como que é possível calcular esse jacobiano utilizando a ideia de determinante, por exemplo. E na aula de hoje, nós vamos ver algumas aplicações referentes às coordenadas cilíndricas e também às coordenadas esféricas, ok? E lembrando, qualquer dúvida, qualquer questionamento, vocês podem encaminhar que nós vamos conversando ao longo da nossa aula. Então, eu deixei como mudança de variável, porque nós vamos analisar tanto as coordenadas cilíndricas quanto as coordenadas esféricas, quando nós estamos falando de integral tripla. Lá em cálculo 2, você também conheceu essa ideia para as coordenadas cilíndricas, assim como nas coordenadas esféricas. Então, você viu lá em cálculo 2. Só que aqui nós vamos falar de integral tripla. Então, ao invés de nós termos duas coordenadas, nós vamos ter três. E quando a gente fala de coordenadas cilíndricas, quais são as coordenadas que estão envolvidas? Tá? Então, nós vamos analisar, além da variável xy, nós temos que analisar também a variável z. Imagine um cilindro, tá? Então, imagine uma garrafinha de água. Eu tô com um copo hoje, não tenho aqui a minha garrafinha. Mas se a gente pensa num cilindro, nós vamos ter no plano, tá? Se você pensa no raio desse cilindro e na circunferência, né? Olhando para o raio, o plano, x, y, sendo a base da garrafinha e a altura o eixo z. Então, a gente consegue analisar essas três variáveis, x, y, z, que está no plano cartesiano, em relação às coordenadas cilíndricas, tá? Então, de forma geral, esses serão os principais pontos vistos na aula de hoje. Então, vamos falar um pouquinho das coordenadas cilíndricas. Quando a gente tem essas coordenadas cilíndricas em um determinado ponto, x, y, z, como que a gente escreve esses três pontos, x, y, z, correspondente às coordenadas cartesianas para as coordenadas cilíndricas? Lá em cálculo 2, você viu que a coordenada x em relação o x em relação ao eixo, as coordenadas cartesianas, em coordenadas cilíndricas, é o r cosseno θ. E o y é o r seno θ. Isso lá em cálculo 2. Agora, aqui, como nós estamos falando de integral tripla, a coordenada z é igual ao próprio z. Então, veja. Por que eu estou reforçando essa ideia de sair de uma coordenada cartesiana para uma coordenada cilíndrica? Porque em algumas situações,
fica mais fácil, e é mesmo mais fácil, nós calcularmos em coordenadas cilíndricas o volume ou a integral tripla de uma função, do que você calcular no próprio plano cartesiano. Tá? Então, a gente sai das coordenadas cartesianas para as coordenadas cilíndricas, porque é mais fácil nós fazermos essa transformação de uma coordenada para outra, para calcular a integral tripla, do que calcular direto na coordenada cartesiana. Imagina calcular a integral de, por exemplo, raiz quadrada, isso acaba dificultando. Então, por isso que nós mudamos essas coordenadas. Ok? Então, quando você tem, por exemplo, um cilindro, uma situação que pode ser expressa por meio de uma coordenada cilíndrica, é mais fácil. Então, aqui nós temos o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Quem que é esse ponto em coordenadas cilíndricas? Vai ser o ponto R, θ, Z. O R é o raio. Então, por exemplo, se a gente tem um cilindro com base aqui em R, ó, e o R sendo o raio, e o cilindro está exatamente no plano XY, a altura desse cilindro é o Z. E o raio e o ângulo formado por esse raio, eles correspondem às coordenadas. Então, o ponto P, ele tem coordenada R, θ, Z. E como que nós temos o ponto x, y, z das coordenadas cartesianas em coordenadas cilíndricas? Qual é o correspondente nas coordenadas cilíndricas? O x, r cosseno θ, o y, r seno θ, e o z é igual a z. Só que para a gente considerar e termos essa igualdade da coordenada cartesiana para a coordenada cilíndrica, e nós mantermos essa igualdade das integrais, por exemplo, nós precisamos utilizar quem? O jacobiano, tá? E para garantirmos essa igualdade, o jacobiano, que é o nosso R, visto da última aula, nós temos que o jacobiano, para garantir a igualdade de coordenada cartesiana para coordenada cilíndrica, ele vai ser igual ao R. Então, esse Rzinho aqui, ó, é o nosso jacobiano. E lembrando lá de cálculo 2, retomando alguns pontos, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual ao R ao quadrado. Ou seja, quando a gente analisa o raio no plano XY, essa é a nossa equação e é uma equação que a gente vai usar muitas vezes. E aqui os limites que nós podemos analisar, ou seja, se eu tenho um raio em coordenada cilíndrica, o raio ele pode variar de quanto a quanto? O raio ele pertence aos valores reais positivos, ou seja, eu não tenho raio negativo, então por isso que é positivo. O θ, que é o ângulo aqui formado pelo eixo no plano XY, esse θ, que é esse ângulo, ele vai variar de 0 a 2π. Por que de 0 a 2π? Quando nós analisamos uma volta, né, da circunferência, ou seja, por exemplo, se nós estamos analisando a base de uma garrafinha, tá? De um cilindro, e considerando aqui o plano cartesiano, lembrando lá de trigonometria, uma volta completa, quanto que é? 2π. Por isso que esse ângulo θ, ele vai variar de 0 até 2π. E o z, que é a última coordenada que nós temos, olhando aí para as coordenadas cilíndricas, ele pertence aos reais. Então, o raio só pode ser os reais positivos, porque nós não temos raio negativo. O θ varia de 0 a 2π e o z pertence aos reais. Por que falar dessas variações? Porque
são com essas variações que nós vamos escrever os nossos limites de integração. Porque agora nós vamos integrar em relação a R cosseno θ, R seno θ e em relação a Z. Porque nós vamos sair das coordenadas cartesianas para as coordenadas cilíndricas. E lembre-se, quando a gente sai das coordenadas cartesianas para coordenadas cilíndricas, nós temos aquela ideia de garantir essa igualdade, que é o jacobiano associado a essa transformação. Ok? Então, por exemplo, né, vou trazer aqui um exemplo para nós olharmos. Se você tem uma superfície cilíndrica de equação R igual a 2 em coordenadas cilíndricas, quem que vai ser o x² mais y²? Igual ao R ao quadrado, o raio é 2 ao quadrado, que é igual a 4. Qual que é uma exemplificação que nós temos? Esse seria aqui um cilindro. O raio, ele é igual a 2, então aqui nós temos, se nós analisarmos esse ponto do cilindro, ó, aqui em relação ao eixo y, o x é 0, o y é 2 e o z é 0. Se nós analisarmos esse ponto aqui, pertencente ao eixo x, o x é 2, o y é 0 e o z é igual a 0. Então, veja, por esse cilindro, a gente consegue identificar o raio, tá? Então, aqui é o nosso R, que o R é um dos componentes que a gente tem para as coordenadas cilíndricas. Temos aqui o ângulo, tá? Podendo considerar aqui uma volta completa como 2π, que é o θ, tá? Então, em coordenadas cilíndricas, nós temos uma das representações, como esse exemplo que nós estamos analisando o cilindro. Quando a gente trabalha com a integral tripla em coordenadas cilíndricas, nós não podemos esquecer do jacobiano associado a essa transformação. E quem que é esse jacobiano? É o próprio R. Então, nós vamos sair de uma integral tripla em XYZ, que são nas coordenadas cartesianas, então uma região S das coordenadas cartesianas, e vamos para uma região E, que é a descrição de S nas coordenadas cilíndricas. Então, o que a gente precisa para manter essa igualdade de coordenada cartesiana para coordenadas cilíndricas? Manter essa igualdade é olhar para a função de coordenadas cartesianas em coordenadas cilíndricas, o x, R cosseno θ, o y, R seno θ, e o z é igual a z. E quem que é o nosso R? É o jacobiano associado a essa mudança de variável. Na última aula, nós havíamos falado do jacobiano, ó, o Rômulo até mandou aqui que ele conseguiu fazer o exercício da aula e conseguiu chegar ao valor do R, que é o jacobiano associado à transformação. E aí, temos uma outra pergunta, deu até menos R, mas como fica em módulo, é só acrescentar o resultado final multiplicando, né? Isso mesmo, tá? Então, em relação a essas duas questões que nós temos em relação ao jacobiano, tá? E o jacobiano associado a uma coordenada cilíndrica é apenas o R. Só que veja, quando eu falo apenas o R, é porque, por exemplo, em coordenadas esféricas, nós vamos ver que o jacobiano é um pouquinho mais do que apenas o R. Por isso que eu falei que é só o R. Só que veja, dr, dθ, dz, tá? Integramos em relação a R, integramos em relação a θ e integramos em relação a z. É importante nós termos essas relações para analisarmos. Ok? Vamos fazer agora um exemplo exatamente de uma região em coordenadas cilíndricas. Integre a função a função f de x, y, z igual a z raiz quadrada de x² mais y² no cilindro
x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 4, para z variando de 1 a 5. Então, nós temos que integrar essa função. Veja que é uma função definida por 3 variáveis. Então, nós vamos utilizar a ideia de integral tripla, tá? Para nós integrarmos essa função, nós precisamos conhecer as coordenadas cartesianas em relação às coordenadas cilíndricas, porque é muito mais fácil nós integrarmos em relação às coordenadas cilíndricas do que em relação às coordenadas cartesianas. Lembre-se, em coordenadas cilíndricas, nós temos que o x, ele é igual r cosseno θ, o y, o r seno θ, e o nosso z é igual a z, tá? Então, nós vamos sair da descrição do cilindro, aqui a função proposta em coordenadas cartesianas, para coordenadas cilíndricas. Vamos analisar o seguinte. Quais são as variáveis que nós vamos analisar? A variável z, r e θ, que é em relação às 3 que nós analisamos no cilindro. O z já foi dado aqui no enunciado, ó. O z está variando de quanto? De 1 até 5. O raio. A equação que nós temos ali da circunferência, que é a base do cilindro, tá? Ela é igual a r ao quadrado. E aqui nós temos, ó, x quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 4. Então, dessa equação, nós temos que 2 ao quadrado. Ou seja, quem que é o raio? O raio é 2. Então, o raio ele está variando de 0 até 2. Lembre-se que o raio ele corresponde aos reais positivos, ou seja, nós não temos raio negativo. Por isso que o menor valor que o raio assume é 0, nesse caso até 2. E o ângulo? O ângulo, se nós estamos considerando a equação do cilindro, o θ, que vai ser esse ângulo formado aqui pelo raio, ele pode variar de 0 até 2π, que corresponde a uma volta completa. Então, essa análise que eu fiz aqui com você, ó, nós estamos analisando as variações do R, do θ e do Z, que são as 3 variáveis que nós vamos interpretar em relação às coordenadas cilíndricas. Tudo bem até aqui? Vamos fazer agora no quadro essa integral. O Adilson, ele perguntou da prova. Pessoal, no AVA, vocês podem dar uma olhadinha no AVA de vocês, tem o cronograma e tem o manual. Lá no manual, vocês têm direitinho a data da prova. A nossa disciplina, a prova, ela vai acontecer ao final das aulas, tá bom? Então, hoje é a nossa 8ª aula. Lá na primeira aula, eu falei que são 12 aulas a nossa disciplina. Então, depois das 12 aulas, vocês terão a prova de cálculo 3. Tudo bem? Então, vamos calcular essa integral tripla, analisando e saindo de coordenadas cartesianas para coordenadas cilíndricas, ok? Então, vamos lá. Vou colocar a câmera para o quadro. Deixa eu organizar aqui as coisas. Então, o que eu vou fazer? A gente já definiu ali os limites de integração para as variáveis R, θ e Z, ok? O que a gente vai fazer agora? Nós precisamos, além de trazer as variáveis... Tá, tinha travado. Deixa eu colocar aqui.
Acho que agora foi, né? Foi. Então, vamos lá, ó. Quem que é a função que a gente precisa integrar? F de x é igual a z raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, certo? Essa função, ela está em coordenadas cartesianas. Nós precisamos escrever essa função em coordenadas cilíndricas, tá? Então, quem que vai ser a nossa... E aqui, eu coloquei f de x, mas é f de... Vou só arrumar, tá? Então, vai ser a f de r θ z. Como que a gente escreve essa função que está definida em coordenadas cartesianas para coordenadas cilíndricas? O z continua sendo z, certo? Mas quem que é x ao quadrado mais y ao quadrado? É a raiz quadrada de r ao quadrado. Porque pela equação da circunferência, olha o que a gente tem, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. Então, aqui, ó, x quadrado mais y ao quadrado, eu troquei por r ao quadrado, tá? Mas quem que é a raiz quadrada de r ao quadrado? Nós podemos simplificar. Então, a função que nós vamos integrar em relação às coordenadas cilíndricas é z vezes r. Tá? Então, é essa função aqui que a gente precisa integrar. Como que vai ficar essa integração? Vou colocar aqui, ó, é a integral tripla. Nós estamos analisando a função, né? De x, y, z, aqui em coordenadas cartesianas, dv, a integral. O r, o θ e o z, nós vimos lá, ó, variando o θ de 2 a π, o raio, ele estava variando de 0 a 2, e o z, ele variava de 1 a 5. Z, R, vezes R, dz, dr, dθ. Tá bom? Então, vamos analisar aqui como que eu montei essa nossa integral tripla. Ó, nós estamos saindo das coordenadas cartesianas e indo para as coordenadas cilíndricas. Quem que é a nossa função em coordenadas cilíndricas? Em coordenadas cartesianas, era z raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Então, a função, quem que é? ZR. Viemos aqui para as coordenadas cilíndricas. Professora, quem que é esse R? Quem que é esse R? O Rômulo tinha mandado ali, ó, que ele revisou a aula 6 e chegou àquele valor. É o jacobiano. E é exatamente esse jacobiano que mantém a igualdade das coordenadas cartesianas para as coordenadas cilíndricas, tá? Não podemos esquecer desse R. E aqui, dz, dr, dθ, que é o nosso complemento em relação ao dv, já que nós estamos trabalhando com as coordenadas cilíndricas. Então, primeiro a gente integra em relação a z, depois em relação a r, depois em relação a θ. Ok? O que a gente tem que fazer agora? Integrar. O que eu vou fazer? Vocês querem copiar? Então, eu vou deixar, se quiserem dar um print aí na tela, porque eu vou precisar apagar. Eu, às vezes, me empolgo, uso todo o quadro, mas a gente vai calcular ali aquela integral, tá? Posso apagar? Que a gente ainda vai falar na aula de hoje das coordenadas esféricas, analisando também essa ideia da integral tripla e do cálculo do volume. Então, eu vou escrever aqui a integral tripla, tá? De 0 a 2π
de 0 a 2, que é o raio, e de 1 a 5, Z. Eu vou deixar R ao quadrado, ó, porque R vezes R é R ao quadrado. DZ, DR, dθ. Deixa eu ver se eu tenho um outro canetão mais escuro. Para melhorar. Aqui eu vou apagar, tá? Então, vamos começar integrando a nossa função. Então, vamos lá. Ó, vou colocando aqui na frente. Então, vai ser a integral de 0 a 2π, de 0 a 2. Quem que nós vamos integrar? Então, aqui, ó, primeiro nós vamos integrar em relação a z. Quem que é a integral de z em relação a z? Z ao quadrado sobre 2. Então, vai ficar, o r ao quadrado é uma constante, então eu vou deixar r ao quadrado, z ao quadrado sobre 2, variando de 1 a 5, dr, dθ. Tudo bem? Temos que substituir aqui nos limites de integração, ó. Então, vai ficar 5 ao quadrado sobre 2 menos 1 ao quadrado sobre 2. 5 ao quadrado é 25. Então, vai ser 25 sobre 2 menos 1 sobre 2. 25 menos 1, 24. 24 sobre 2 é igual a 12. Então, nós vamos substituir ali por 12, ok? Então, vai ficar a integral de 0 a 2π, de 0 a 2, de 12, r ao quadrado, dr, dθ. Tudo bem? Às vezes eu vou fazer o θ e faço um O. Então, eu vou apagar aqui a... O que a gente tem que fazer agora? Integrar em relação a R, tá? Então, aqui, ó. Isso vai ser igual a integral de 0 a 2π. 12r ao quadrado, qual que é a integral? 12 é o constante. Então, vai ficar r ao cubo sobre 3, variando de quanto? De 0 a 2. Dθ. Tudo bem? Agora, a gente precisa substituir ali os limites de integração. Por 0 vai dar 0, então eu vou substituir por 2. Então, vai ser 12 que multiplica 2 ao cubo sobre 3. 2 ao cubo é 8. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 8, 32. Então, aqui vai ser igual a integral de 0 a 2π de 32 dθ. Certo? Estão acompanhando? A integral de 32 θ, quanto que é? Então, eu vou colocar aqui embaixo. É 32 vezes o θ, variando de 0 a 2π. Isso é igual. 32 vezes 0 é 0, então vai ser 32 vezes 2π, que é igual a 64π. Certo? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então, ali a gente tem essa integral. Veja, saímos de coordenadas cartesianas e fomos para as coordenadas cilíndricas. Tá bom? Escrevemos a nossa função, olhamos para os nossos limites de integração. Tá? Então, se vocês quiserem tirar um print, eu vou mostrar também resolvido ali no slide. Se vocês quiserem copiar, tá? Deixa eu voltar aqui para o slide. Tem resolvido aí também, se você preferir, tá digitado bonitinho. Às vezes aqui eu acabo deixando mais
Isso, ó. É o mesmo que a gente tem ali no quadro. Tudo bem? Nós vamos falar agora, então a gente viu essas coordenadas cilíndricas, nós vamos falar agora das coordenadas esféricas, tá? Quando a gente fala das coordenadas cilíndricas, deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Quando a gente fala das coordenadas cilíndricas, nós temos nós pensamos em um cilindro, tá? Nas diversas situações, nos diversos exemplos que nos remetem a um cilindro. Quando a gente fala em coordenada esférica, né, ou coordenadas esféricas, nós temos que lembrar um pouquinho lá de cálculo 2, essas relações que a gente tem da coordenada esférica, que está relacionada a uma esfera, e garantir que eu saia de uma coordenada das coordenadas cartesianas e vamos para essas coordenadas esféricas. Nós vimos a relação em relação às coordenadas cilíndricas. Então, o x foi para r cosseno θ, o y r seno θ e o z para o z. E para as coordenadas esféricas, ou seja, quando eu tenho uma esfera, como que isso se dá? Né? A ideia é a mesma? A ideia é parecida, só que nós não temos R e não temos o raio, mas nós temos o ρ, que corresponde ou pode lembrar a ideia do raio, e nós temos o θ e o φ. Então, além de o z, ele continua sendo z, mas aqui para nós, nas coordenadas esféricas, tem uma diferença que se dá, tá? Uma boa pergunta nós tivemos. Ó, diz o seguinte: se eu multiplicasse o R somente no final, também estaria certo? Não. Por quê? Porque se você fizesse todo o cálculo, eu vou só afastar um pouquinho minha cadeira para mostrar o seguinte, tá? Vou tentar até colocar a câmera aqui para a gente analisar uma coisa. Se você viesse integrando sem esse R, tá? Aqui, quando você fosse integrar, você ia ficar não com r ao cubo sobre 3, mas ia ficar sobre r ao quadrado sobre 2. E se só no final você multiplicasse aqui pelo r, o r ia ficar mais aqui, ó. Ia ficar 64πr. E a resposta é apenas 64π. Então, o jacobiano, que é o r, ele precisa ser multiplicado no início. Nós vamos ver aqui agora em coordenadas esféricas que o jacobiano não é apenas um R, mas é o valor do ρ, o valor do φ e o valor do θ envolvendo a função. Então, o jacobiano a gente multiplica no início da integração, tá? Boa sua pergunta, porque a gente precisa colocá-lo no início, tá? Quando a gente fala das integrais, ou melhor, das coordenadas esféricas, nós precisamos relacionar o x, o y e o z em coordenadas cartesianas com o correspondente nas coordenadas esféricas. E quem que é esse correspondente, tá? O x é o ρ seno φ cosseno θ. Até na última aula eu acabei falando aqui, acho que P, se eu não me engano, tá? Então, é ρ... deixa eu voltar a câmera, pessoal, só um pouquinho. Então, ó. Agora a gente está falando de coordenadas esféricas. Então, vamos lá. Quem que é o x em coordenadas esféricas? O ρ seno φ cosseno θ. Quem que é o y? Ρ seno φ seno φ seno θ. E quem que é o z? Ρ cosseno de φ.
Quem que é o ρ, quem é o φ, quem é o θ? O θ é o ângulo formado no plano cartesiano, tá? No plano XY. O φ é o ângulo formado entre o ρ e o eixo Z. Então, por exemplo, se nós tivéssemos, vou tentar fazer aqui com... Imagina que eu tenho uma esfera. Esse ρ, tá? Ele é como se fosse o raio. Esse é o nosso ρ, ó. O ρ é como se fosse o raio, tá? Mas o raio nós estamos analisando em coordenadas cilíndricas. Esse ρ é essa medida que vai mudar de acordo com a esfera que nós temos. Por isso que aqui nós temos o ρ, que é essa medida, o φ é o ângulo entre essa medida, e o y que auxilia aqui a formar o θ no plano XY, o θ é exatamente o ângulo que é formado por esse XY, tá? Pelo plano XY. Além disso, quais outras características que nós temos em relação às coordenadas esféricas? Que o ρ ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, que é uma equação que leva em consideração o ρ, e para mantermos a igualdade, ou seja, o jacobiano associado à transformação de coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas, quem que é? Ρ ao quadrado, seno φ, tá bom? E aqui, ó, dx, dy, dz, dρ, dφ, dθ. Qual é a variação? O ρ, ele pertence aos reais, ou seja, ele vai variar do zero todos os reais positivos. O φ, ele vai variar de 0 a 2π. Por que de 0 a 2π? Ó, o φ, ele vai variar daqui até aqui. Então, é como se a gente tivesse metade do plano para ter essa variação do ρ, tá? Então, ele só está variando daqui até aqui. Por isso que ele varia só de 0 a π. Enquanto o θ, que é a variação no plano XY, ele tem uma volta completa. Ele varia de 0 a 2π. Então, veja, em coordenadas esféricas, nós temos que analisar o ρ, o φ e o θ. O ρ, a sua variação é do zero aos reais positivos, tá? O φ, ele vai variar de 0 a π e o θ de 0 a 2π. E aqui vale ressaltar que dependendo do tipo de variação, o tipo de situação que nós estamos analisando, isso precisa ficar bem claro para saber em qual octante, qual que é essa relação, ok? Então, vamos ver um exemplo, quando a gente tem aqui uma equação de uma esfera, quando ρ é igual a 3. Quando ρ é igual a 3, a equação ela é dada por x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 9. Por quê? Porque esse ρ é 3 ao quadrado. Se o ρ é 3, 3 ao quadrado é igual a 9. E aqui a gente tem uma esfera, ó. Considerando agora as três coordenadas, x, y e z, tá? Então, aqui no 3, a esfera, olhando aí para essas três coordenadas, levando em consideração x, y e z. Quando a gente tem que calcular, por exemplo, o volume de uma esfera, levando em consideração essas três coordenadas, como que a gente analisa o volume de uma situação como essa? Para calcularmos o volume, por exemplo, nós não podemos esquecer de garantir
o jacobiano associado a essa transformação. Por quê? Porque é o jacobiano que vai garantir essa igualdade, que a gente saia de coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas. Então, se você tem uma região S definida em coordenadas cartesianas para uma região E definida em coordenadas esféricas, nós temos a função x, y, z em coordenadas cartesianas para a função ρ, φ, θ. Vezes quem? O nosso jacobiano, d ρ, d φ, d θ, que é o jacobiano associado a essa mudança de variável, tá? Precisa garantir e a gente não pode esquecer desse jacobiano de forma que ele garanta essa igualdade, ok? Vamos fazer agora uma atividade, fala de coordenadas esféricas. Calcule o volume da região limitada abaixo do hemisfério x² mais y² mais z² igual a 4 e acima do cone x² mais y² igual a z². Veja, imagina que essa imagem ela seja que ela está invertida. Deixa eu tentar mudar para você ver o seguinte. Só um pouquinho. Imagina uma casquinha de sorvete, tá? Não vai adiantar muito. Mas que essa parte aqui, ó, a semisfera, é que só tá semi porque a outra parte não foi desenhada. Mas essa esfera seria a bola de sorvete, e a casquinha ali, o cone definido por essa região, tá? A gente precisa calcular, então, qual é o volume dessa região aqui, ó, limitada por essa esfera e esse região do cone. Como que a gente pode calcular? E aqui eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Eu ia deixar essa atividade para vocês, um tempinho para vocês fazerem, mas a gente conversa eu vou fazendo passo a passo com vocês, a gente tem um pouquinho mais de tempo, porque faltam 7 minutinhos. Então, eu não vou deixar o tempo, eu vou fazer com vocês e aproveitem aí, caso fique alguma dúvida, vamos conversando ao longo da aula, tá bom? Então, a gente precisa calcular o volume exatamente dessa região aqui, ó, que está definida abaixo da esfera e acima desse cone. Então, é esse volume aqui, ó, que a gente tem que analisar. Primeira coisa, se a gente fala em calcular o volume de uma região, o volume definido pela variável x, y, z, nós vimos que o volume em relação à integral tripla é dv, ok? É 1 vezes dv. Só que quem que vai ser a nossa função? Aqui nós temos uma região esférica. Então, nós vamos sair das coordenadas cartesianas para as coordenadas esféricas. Então, nós precisamos conhecer os limites de integração de ρ, φ e θ. Nesse caso, vai ser o que mais a gente precisa prestar atenção, ou seja, quais são os limites? Como que eu sei identificar esses limites de integração de dφ, dρ, dθ, tá? Então, vamos ver isso. Temos uma esfera definida por x² mais y² mais z² igual a 4. E lembre-se que a equação ela é definida por x² mais y² mais z² igual ρ ao quadrado. Então, o nosso ρ é quanto? 4.
tá? O cone, definido por x² mais y² igual a z ao quadrado. O volume da região é o próprio dV. Para a gente descrever essa esfera em coordenadas esféricas, como que a gente vai analisar? O ρ ao quadrado é 4. Então, o nosso ρ, ele é igual a 2. Aqui, a gente já consegue identificar qual é o limite de integração em relação ao ρ. Ele é maior que 0, ok. Então, ele vai estar variando de 0 a 2, tá bom? Isso para o ρ. Mas e quando a gente tem a descrição do cone em coordenadas esféricas? Quem que é x² mais y² mais z ao quadrado? Quem que é o x em coordenadas esféricas? Vou voltar para mostrar o seguinte. Aqui, ó. Quem que é o x? Rho, seno de φ, cosseno de θ. Então, no lugar do x, eu troquei rho, seno de φ, cosseno de θ. Só que isso é ao quadrado. Quem que é o y? Rho, seno, φ, cosseno θ. Rho, seno, φ, seno θ. E o z, rho, cosseno de φ ao quadrado. Fazendo as manipulações matemáticas, rho ao quadrado, seno ao quadrado de φ, cosseno ao quadrado de θ. Rho ao quadrado, seno ao quadrado de φ, seno ao quadrado de θ, rho ao quadrado, cosseno ao quadrado de φ. Aqui, se a gente colocar o rho em evidência, ele vai ser simplificado com esse rho do outro lado da igualdade. Então, por isso que eu só deixei aqui, ó, seno quadrado de φ, seno quadrado de θ. Temos termos semelhantes. Quem? Seno quadrado de φ nos dois termos, ó. Se você coloca em evidência, sobra quem? Cosseno de θ, cosseno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de θ. Pela relação fundamental da trigonometria, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Ó, aqui é igual a 1. Então, nós temos seno ao quadrado de φ igual cosseno ao quadrado de θ. O que que a gente tem que entender? Aqui, ó, onde que o seno de um ângulo, ele vai ser igual ao cosseno do mesmo ângulo. Onde que o seno é igual ao cosseno? Quando o ângulo, ele é π/4, ou 45 graus. Então, o φ, a sua variação é π/4. Professora, como que eu sei que o seno de um ângulo ele é igual ao cosseno de um ângulo no π/4? Lembrando das relações da ideia de trigonometria, tá? Então, por essa relação, nós temos que os limites de integração, que o ρ varia de 0 a 2, o φ de 0 a π/4, e o θ, quando a gente analisa no plano XY, é toda o contorno, tá? Que vai variar aqui de 0 até 2π. Temos os limites de integração, podemos integrar a nossa função e determinar o volume. Só que não se esqueça, o volume é dV, é 1 dV. 1 vezes quem? 1 vezes o jacobiano associado à transformação, tá? Então, 1 vezes ρ ao quadrado seno de φ é ρ ao quadrado seno de φ. Aí a gente vai integrar. Primeiro, em relação ao ρ, seno de φ é constante, ρ ao quadrado é ρ ao cubo sobre 3, variando de 0 a 2. Quando você substitui aqui, ó, o 2 pelo ρ, fica 2 ao cubo, que é 8, 8 terços de 0 a 2π, de 0 a π/4. Seno de φ dφ dθ. 8 terços é constante. Quem que é a integral do seno? Menos cosseno, variando de 0 a π/4.
Então, fica menos o cosseno de π sobre 4 menos o cosseno de 0. E aqui você vai integrar em relação a θ, tá? Quando você faz a substituição de menos cosseno de φ, π sobre 4 sobre 0, nós temos 8/3 que multiplica 1 menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Variando de 0 a 2π dθ. A integral de dθ é θ, variando de 0 a 2π, tá? Fazendo ali as substituições, as manipulações matemáticas, ali é a matemática básica, quando você faz a substituição, o volume é 16π sobre 3, 1 menos raiz de 2 sobre 2. Então, depois você pode detalhar aqui como se deu esse 16π sobre 3, 1 menos raiz de 2 sobre 2, tá? Então, na aula de hoje, falamos das ideia das mudanças de variáveis quando nós temos coordenadas cilíndricas, quando nós temos as coordenadas esféricas. O jacobiano associado à transformação na coordenada cilíndrica é o R, e o jacobiano associado à transformação nas coordenadas esféricas, ρ ao quadrado, seno de φ. E não se esqueça, sempre que estiver trabalhando com coordenadas cilíndricas ou esféricas, você precisa utilizar o jacobiano associado a transformações. As transformações, ok? Finalizo aqui a nossa aula. Na semana que vem, a gente vai falar das equações diferenciais ordinárias, conhecer essas equações. Então, vale a pena, se você tiver um tempinho ao longo da semana, retomar os conceitos em relação às derivadas, em relação às integrais, tá? Para facilitar quando formos falar das equações diferenciais. Ok? Bom descanso. Obrigada pelas participações. Bom descanso, um bom final de semana e até a próxima aula.